Eu coloco em tuas mãos, Senhor, neste momento, o irmão Rafael, o Pai, pode escolheste nessa noite para ser mensageiro da tua voz, ó Pai. Deus maravilhoso, seja abrir nossos ouvidos espirituais, ó Pai, nosso entendimento, para que nós possamos ouvir, entender e também compreender, ó Pai, qual que é o teu propósito, qual que é o teu recado para os nossos corações nessa noite, Senhor. Unge os lábios do teu filho, ó Pai, para que essa palavra entre lá conosco, somente do que nós precisamos ouvir. É por isso que peço e agradeço a Deus sempre. Amém. E amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. É porque a bateria está acabando. Vai dar só para a pregação. Amém. Cumprimento a igreja da paz do Senhor. Glória a Deus. O pastor me pegou de surpresa em cima da hora. Eu fiz um rascunho no telefone aqui. Antes da gente fazer a leitura da palavra, a mensagem que eu fiquei meditando, né? E que Deus tem falado muito comigo, né, através de algumas pregações que eu tenho visto, de estudos que eu tenho feito, é no final dos tempos, né? E a palavra nos conta que quando estiver próximo da volta de Jesus vão acontecer sinais. Então a gente tem visto muito falar sobre eventos astronômicos, sinais acontecendo no céu, aumento do número de terremotos, a questão da guerra, né, que a gente tem acompanhado lá na Ucrânia com a Rússia. Então a gente começa a perceber que muitos dos sinais que Jesus disse que antecederiam a volta dele estão acontecendo. E a gente ouve falar isso há muitos anos, né? Mas a cada ano que passa vem aumentando. Então a cada ano que passa estamos mais próximos da volta de Jesus. E algo que acontece muito comigo é que toda vez que eu estou lendo a palavra, às vezes eu vejo várias pregações em cima do mesmo texto. Porém, a cada vez que eu vejo uma pregação, a cada vez que alguém ministra sobre uma determinada palavra, essa pessoa traz uma interpretação diferente. Mas como que isso é possível se o texto é o mesmo? Porque tem alguns textos que você lê e entende. Tá? Alguns têm um pouco mais de mistério, um pouco mais de difícil de compreensão. Mas isso aí tem a ver com o Espírito Santo. A palavra diz que é o Espírito Santo que nos traz revelação. Então você pode ler a mesma passagem várias vezes. E cada vez o Espírito Santo te traz uma revelação diferente. Verdade. De acordo com o que Deus quer falar com você, através de Deus querer te usar para falar algo para alguém, através do momento que você vive. Então não adianta você conhecer a Bíblia de cor, ter todo o conhecimento do mundo, se o Espírito não te revelar. É por isso que muitas pessoas distorcem a palavra. Conhece a palavra, faz teologia, e tem um conhecimento profundo, lê a Bíblia no grego, lê em aramaico, sabe falar várias línguas, mas não tem aquela revelação que é o Espírito Santo que traz. E acaba distorcendo essa palavra. E algo que a gente tem que ter muito em mente com a palavra é o quê? Muito mais do que a história, né, que a Bíblia também é um livro histórico, é os aprendizados que a gente pode tirar dela. Quando a gente lê Provérbios, por exemplo, nós vamos ver lá a sabedoria de um homem que experimentou algo que só ele teve, que é o Espírito da sabedoria derramado sobre ele. Então imagina o que é Deus derramar o Espírito de sabedoria dele sobre alguém. Imagina o conhecimento que aquele homem tinha. E ele escreveu um livro nos anos conselhos, que são super atuais. Se a gente pegar e aplicar hoje, funciona hoje. Só que, qual que é o nosso maior exemplo? Se a gente for olhar na Bíblia, tem várias pessoas que foram muito importantes. Por exemplo, José, Davi, que a gente gosta, né, de usar de exemplo. Abraão foi o pai da fé. Porém, o nosso maior exemplo tem que ser sempre Jesus. E quando a gente vai ver a vida de Jesus, não precisa ser um ensinamento direto, pode ser comportamentos, pode ser situações que ele vivenciou, e a gente consegue extrair dali lições muito valiosas. E hoje eu queria pegar em particular quando Jesus foi tentado no deserto, para a gente tirar algumas lições sobre essa batalha que Jesus teve aqui na terra contra o diabo. Pode abrir sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 21. Todo mundo encontrou? Lucas 3, a partir do versículo 21. Diz assim a palavra: Ora, quando todo o povo foi batizado,
batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado. E desceu uma pomba em forma corpórea sobre ele, e uma voz veio do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, e em ti tenho prazer. Agora a gente vai lá para Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. E naqueles dias ele não comeu nada, e terminando eles, teve fome. Então o diabo lhe apareceu e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. E lhe disse: Dar-te-ei todo esse poder e toda essa glória, porque foi entregue a mim, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se você me adorar, será seu. E Jesus respondeu dizendo: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirá. Então ele o trouxe para Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, ou seja, a parte mais alta. Ele disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem aos teus anjos, ordem sobre ti, para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento o teu pé nunca tropece numa pedra. E Jesus respondendo disse: Dito está, tu não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo, até o momento mais oportuno. Pode se sentar. Glória a Deus. Quando a gente lê essa passagem, a gente percebe o quê? Antes de começar, primeiro ponto: nem todo deserto que você vive é algo de ruim. Aqui, o próprio bispo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então, muitas lutas, muitas dificuldades na sua vida, é Deus que está te... Então, a gente às vezes tem a mania de: estou no deserto, estou na prova. Mas você já não é uma bênção na sua vida? Que a gente às vezes julga as dificuldades, os problemas, as perdas como algo ruim, como algo do diabo. Mas pode ser Deus te levando para o deserto. E quando a gente lê a Bíblia, eu particularmente tinha esse problema antigamente. Quando a gente lê, um pouco engessado. Então a gente vê o que? Jesus respondendo de uma forma simples, objetiva. Só que na nossa vida hoje em dia não é assim. Nós, como pessoas, nos relacionamos. Então às vezes acontecem situações e a gente vai contar para alguém, a gente conta resumido. Mas no dia a dia acontecem coisas além disso aqui. Então, de algum tempo para cá, eu tenho tentado, quando eu leio a Bíblia, imaginar Jesus no nosso meio, como que ele reagia, como que ele conversava. Né? Tem aquela série The Chosen, não sei se vocês já assistiram, Os Escolhidos. Muito bacana, porque ali a gente consegue ter um contexto um pouco mais palpável de como que seria a época, como que seria Jesus, né, na dinâmica com os discípulos, com o pessoal. E quando a gente lê isso, eu tento me colocar no lugar, por quê? Para a gente tentar entender o que Jesus passou e aplicar na nossa própria vida. A Bíblia fala que Jesus esvaziou-se de si mesmo, não usurpou ser como Deus, mas veio como homem. Então você imagina que Jesus deixou toda a glória dele no céu. Então Jesus sentiu sede, sentiu fome, sentiu frio, foi tentado, teve as suas emoções confrontadas, teve momentos de dúvida, igual a gente tem no dia a dia. Então, lendo isso, eu tento me colocar no lugar. Imagina o seguinte: você vem para a terra, você tem a missão de resgatar a humanidade, de restaurar a humanidade que está perdida no pecado. Você está conectado com o Pai e você vai e se batiza, dando exemplo para os seus discípulos, dando exemplo para as pessoas. E aí Jesus vai ensinar sobre nascer de novo, sobre mudar a mentalidade. Aí Deus, como sinal, manda aquela pomba, né? Fala, todo aquele momento. Então eu imagino que naquele momento, como nós ficaríamos, né? Jesus deve ficar assim: poxa, agora eu estou preparado. Deus está comigo, eu vou poder ir para a missão e eu vou conseguir.
Aí de repente, Deus fala com Jesus assim: vai para o deserto, você vai ficar lá 40 dias. Quem aqui já ficou mais de 2, 3 dias sem tomar um banho, sem escovar o dente, sem trocar de roupa? Agora imagina, aí Jesus vai dizer: vamos ficar aqui 40 dias sem nada, sem comer, sem beber, nesse calor, sem abrigo. Aí eu imagino que já veio aquela primeira: nossa, não vai ser tão fácil quanto eu pensei. E aí Jesus está ali no deserto, naquela batalha, e aí a Bíblia fala que durante 40 dias ele não comeu nada. E no 41º dia ele começou a sentir muita fome. Quem que aparece nesse momento? Satanás. E Satanás chega e fala assim: meu Jesus, eu estou vendo que você está nesse perrengue todo aí, está passando fome. Tem umas pedras ali, você é o Filho de Deus, manda que essa pedra vire pó, ela vai virar. Mata essa fome, você não precisa passar por isso. E aí Jesus olha para Satanás e fala assim: não, mas nem só de pão vive o homem. E aí Satanás vê que não funciona, pega Jesus, leva ele para um lugar, e dali ele mostra para ele: eu fico me colocando no lugar. Imagina você chegar diante de um desfiladeiro bem grande, e ali você começa a ver muito dinheiro, reinos, dali do alto você começa a ver tudo que tem de bom na terra: carro de luxo, mansão, dinheiro, oportunidade de ficar famoso. Aí Satanás vira para ele e fala assim: ó, isso aqui foi me dado, eu controlo isso aqui tudo. Aqui na terra eu mando, e eu posso entregar para quem eu quiser. Posso te entregar tudo, basta que você se ajoelhe e me adore. E aí eu fico pensando, porque muitas vezes a gente pensa que Jesus não foi confrontado nas emoções, mas se coloque no lugar de Jesus. Se alguém chega e te oferece o dinheiro que você queria, a fama que você queria, aquele bem material que você queria, aquela oportunidade que você queria, você não fica balançado? Eu acredito que Jesus deve ter pensado um pouco: poxa, eu sei o que eu vou ter que passar aqui nessa situação. Depois de 40 dias sofrendo num deserto, como que não está a sua mente? Só que Jesus, pautado na palavra, fala o quê? Não vou poder te adorar, porque meu pai me ensinou que é só eu que eu devo adoração. Aí Satanás vê que não funciona. Então Satanás leva ele no ponto mais alto do templo de Jerusalém e fala com ele assim: lança-te daqui, porque a palavra do seu pai diz o quê? Que se você estiver em perigo, ele envia seus anjos e não vai deixar que nada aconteça com você. O que Satanás fez? Percebeu que Jesus estava pautando na palavra, assim: então eu vou enganar ele na palavra. E aí Jesus fala com ele assim: mas também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Só que em todo esse momento você tem que estar sempre em mente o quê? Jesus estava 40 dias sem comer, sem tomar banho, sem descansar, sem um abrigo decente. Ele estava com as emoções completamente misturadas, embaralhadas. Então ele estava se pautando aonde? No Espírito Santo, e ele se encheu quando ele foi batizado. E aí a Bíblia fala que Satanás vai embora e ainda dá um detalhe: para voltar num tempo oportuno. Então olha que interessante a gente tentar se colocar nesse contexto. Será que a gente conseguiria? Primeira coisa, eu duvido que alguém conseguiria ficar 40 dias no deserto nesse sofrimento. É muito complicado. Segundo, ser tentado nas coisas que você mais quer. Porque Jesus sabia que ele teria que vir para fazer um sacrifício. Mas assim como aconteceu lá no Getsemane, que ele pediu: Deus, se for possível, afasta de meu cálice. Eu acredito que Jesus, em alguns momentos, quando ele chegou lá no templo, que ele se estressou e jogou tudo que ele viu que estava fazendo comércio, várias vezes quando ele repreende os discípulos, quando ele vê os fariseus da época, o quanto eles eram duros de coração, quantas vezes Jesus não deve ter pensado: será que vai dar certo isso aqui? Será que vai valer a pena? Mas assim como no Getsemane, eu acredito toda hora ele ajoelhava e falava: Deus, que seja feita a tua vontade, vou cumprir minha missão. Então eu tento me colocar no lugar para a gente entender, porque não basta só ler, a gente tem que entender o que está sendo lido, ser revelado pelo Espírito. E eu anotei algumas coisas que a gente pode tirar de lição com essa passagem. Embora não tenha nada descrito aqui como lição, mas olhando para a vida de Jesus, a vida dele inteira foi uma lição para nós. E a primeira que eu notei foi o seguinte: o diabo é um sugestionador. Então perceba que no primeiro momento Satanás chega para Jesus e fala assim: você não é o Filho de Deus? Manda que essa pedra vire pão. O diabo tentou lançar uma sugestão. Ele tentou mostrar para Jesus o quê? Peraí, você é o Filho de Deus mesmo?
tentou tirar de Jesus a identidade dele, fazer Jesus se perguntar: poxa, realmente, eu sou o Filho de Deus, por que eu estou passando isso aqui? E muitas vezes ele vai tentar fazer isso na sua vida. Às vezes você está sobre uma palavra, sobre uma ordem, sobre um caminho, sobre um chamado. Várias vezes Satanás vai chegar para você e falar assim: não, espera aí, é isso aqui mesmo que tem que fazer? Será que é esse caminho mesmo que você tem que seguir? Não, para que você está fazendo essa renúncia aí? Se você é filho, se você é amado, se você foi salvo, você não precisa dessa renúncia, não. Hoje a gente vê muitas igrejas com o evangelho inclusivo, mas sem renúncia. Por quê? Porque o diabo lançou essa pequena sugestão: mas você não é o Filho de Deus, por que você não pode? Aí o que Jesus fala para a gente? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz. Então o diabo é um sugestionador, ele sempre vai tentar lançar sementes de dúvida, de questionamento, para você ficar perguntando se realmente o que Deus te falou é verdade ou não. É verdade. Ele vai tentar tirar a sua identidade de filho, ele vai tentar te julgar lá no seu passado, ele vai tentar fazer você duvidar do que Deus te falou. Antes de eu trabalhar no serviço que eu estou hoje, eu trabalhei na Casa Nova um bom tempo. E lá aconteceu uma situação onde sugestionaram que eu estava roubando. E eu sei muito bem da minha, do meu caráter, né? Falei, esse cara está errado. E graças a Deus eu sei que deu muito certo, consegui solucionar aquela situação. Mas o fato de terem sugestionado que eu era uma pessoa desonesta mexeu muito comigo. É porque eu sou? Não. Mas a partir do momento que aquela sugestão foi lançada, você começa a ficar em confronto com você mesmo. E aí, se você não estiver pautado em princípio, as suas emoções te derrubam rapidamente. A palavra fala que o coração do homem é enganoso. É por esse sentido. Porque hoje você está com uma emoção, daqui a meia hora você está com outra. Amanhã você está com outra. Hoje você está com raiva, amanhã você já está pedindo perdão. Hoje você está querendo desistir, amanhã você já está reanimado. Então é muito perigosas essas sugestões que Satanás vai te lançar. Então a gente tem que ter isso muito bem em mente. Segunda lição: o diabo ele não pode impedir o que Deus determinou ou o que ele falou na sua vida, mas ele pode atrapalhar o tempo daquilo acontecer. Então, continuando aqui, o que Satanás faz com Jesus? Leva ele para um lugar e mostra para ele todos os reinos. A palavra nos fala que Jesus é o quê? É o nosso rei, o rei dos reis. Ou seja, Jesus vai reinar sobre tudo. Já é tudo dele. Foi feito tudo por Deus, não é tudo dele. Só que essa questão aqui do tempo, ela é muito complexa. Por quê? Era o tempo de Jesus reinar? Embora Jesus seja o rei, aquele tempo era o tempo de Jesus reinar? Ou era o tempo dele se sacrificar? Era o tempo de Jesus se entregar por nós, não era o tempo dele reinar. Só que Satanás chega para ele e fala assim: Jesus, foi tudo me entregue, eu posso dar a quem eu quiser, ajoelha que eu te entrego agora. Eu fico tentando imaginar Jesus pensando assim: poxa, em vez de morrer na cruz, será? Às vezes eu podia pular essa etapa aqui já, igualzinho, mas peraí, eu tenho que te adorar? Não, essa condição aí não dá para mim não. Então não quero. E quando a gente vai estudar um pouquinho sobre o tempo humano chama Cronos. O que é o Cronos? É a nossa medição de tempo de acordo com a rotação, a translação da Terra, dos astros. Então quando está claro a gente chama de dia, quando está escuro a gente chama de noite. Nada mais é do que a rotação da Terra. E através disso a gente divide minutos, horas, dias, semanas, meses. E dentro do Cronos a gente organiza uma rotina. Então a gente organiza o que a gente vai fazer no dia, organiza os nossos planos para o mês que vem, organiza o nosso ano, organiza as nossas tarefas. Só que o tempo de Deus não é igual ao do Cronos. O tempo de Deus é chamado de Kairos. O que é o Kairos? É o tempo da eternidade. Sim. E lá no Kairos não funciona como aqui no Cronos. No Cronos a gente, apesar da gente não ter controle sobre ele, mas a gente se programa. Por exemplo, todo mundo aqui trabalha. Então todo mundo já está organizado. Amanhã eu tenho que levantar para o horário, para trabalhar. Você não sabe se você vai chegar, mas você já se programou como se fosse. No Kairos não. O Kairos está relacionado com preparação. Então o que o diabo fez? Ele percebeu que no Kairos já tinha algo para Jesus e tentou entregar ele no Cronos.
vezes a gente tem problemas porque a gente faz isso. Às vezes Deus virou para você e falou assim: ó, eu vou te entregar um ministério, já estou te prometendo aqui. E aí no Kairos, como que funciona? Funciona com preparação. Quando que você vai receber o seu ministério que Deus já te profetizou? Quando você se preparar para aquilo. Não tem como Deus te entregar algo que você não é preparado. Aí Deus fala com você assim: não, eu estou preparando alguém para ser o seu companheiro. Quando que você vai poder receber? Quando que Deus vai te apresentar essa pessoa? Quando você tiver maturidade e estrutura para se relacionar. Porque muitas pessoas querem alguma coisa, mas não querem se preparar para aquilo. Porque ter é fácil, manter é difícil. Então, várias vezes na nossa vida nós perdemos certas situações porque nós queremos no Cronos o que Deus prometeu no Kairos, sem preparação. Então, se Jesus pega e recebe os reinos, todo o poder naquele momento, ele não se preparou. Pensa comigo, Jesus começou o ministério dele com que idade? Com 30 anos, não foi? O que Jesus fez do 0 aos 30? Você já se perguntou? Por que a Bíblia não fala? Ela cita, se eu não me engano, 12 anos, né, pastor? Com 12 anos ela cita, em breve momento, quando Maria se recebe para trás, ele fica lá em Jerusalém. Porque ele não teve nada demais. Jesus fez o quê? Viveu uma vida se preparando, trabalhou, foi educado, se relacionou com as pessoas, construiu sabedoria, construiu maturidade, se tornou um homem. E aí, quando ele estava com 30 anos, maduro, preparado, consciente do que ele teria que fazer, Deus fala com ele: agora vamos começar o ministério. Entregou para ele a promessa que fez a Maria lá quando gerou Jesus. Então, muitas coisas que nós perdemos, não temos, ou vira problema na nossa mão, é por isso. Porque nós pedimos a Deus, e a Bíblia fala, né? Pedimos e não recebemos porque pedimos não. Às vezes Deus fala não para a gente é justamente para proteger. Não adianta ele querer te entregar algo que você não tem estrutura para manter. A terceira lição, já emendando, Jesus estava preparado. Quando a gente lê aqui Lucas, a partir do versículo 1, fala assim: Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ou seja, Jesus se preparou. Antes de ir para essa batalha, o que ele fez? Foi se encher do Espírito Santo. Foi se preparar para a batalha. Aí às vezes a gente fala assim: Deus, eu quero passar nesse concurso, vou lá e passar a prova. Aí chega lá na prova, você está: Deus me ajuda, quero passar por Deus. Deus olha para você, não estudou nada. Aí você quer um trabalho, mas você não fez o curso que é necessário para ter aquele trabalho. Você quer se casar, mas você nunca conversou com pessoas casadas. Você nem iniciou a sua preparação, uma casa, não procurou saber o que é necessário para casar. Você quer um ministério, mas não lê a Bíblia. Eu, como música, eu tento dar exemplo lá na música. Quantas pessoas eu conheci que queriam entrar no ministério de louvor, mas não faz uma aula de canto, não faz uma aula do instrumento, não ensaia, não pratica. Ah, mas é ministério, Deus capacita. Deus capacita, mas ele também não te abstém de fazer a sua parte. Então não adianta você chegar falando que é para Deus. Então quer dizer que para Deus você entrega de qualquer jeito? Para o seu patrão, que é um homem, muitas vezes você dá o seu melhor, mas para Deus você quer entregar de qualquer jeito. É, Jeová. Então não adianta. Eu vejo muitas vezes o ministério louvor entra pessoas sem capacitação para estar ali. E no mesmo lugar a pessoa não deixa alguém pregar se não tiver conhecimento da Bíblia. Eu falo assim, é meio incoerente. Como que você prega se você conhece o que você está pregando? Como que você canta algo que você não conhece o que você está cantando? Então Jesus se preparou. Todas as vezes que você vê Jesus fazendo algo que você vê antes, ele se preparou. Ele passou uma noite de oração. Quando ele vai escolher os 12, o que a Bíblia conta? Ele ficou uma noite toda ali em oração. Então é muito importante a preparação. Muitas vezes nós, como cristãos, queremos fazer as coisas, queremos servir a Deus, sem nos preparar o mínimo possível. Quantas vezes nós não conseguimos vencer uma luta? Porque os discípulos tiveram esse problema e Jesus explicou. Eles saem para poder fazer o que Jesus mandou e voltam e falam assim: Senhor, nós não conseguimos expulsar o demônio. A gente fala assim, porque tem alguns demônios que é só com jejum e oração. Vocês nem se prepararam para ir lá, vocês só acham que era ir e pronto. E aí a gente está querendo enfrentar batalhas na nossa vida e não nos preparamos nem um pouquinho. É certeza de dar errado.
A quarta lição: o diabo te ataca nos momentos oportunos e nas suas fraquezas. Então a gente percebe o quê? Satanás apareceu quando? Foi no primeiro dia? Foi no 10º? Não, ele esperou os 40 dias. Então ele foi quando Jesus estava mais fraco. E quando a gente termina, fala assim: então Satanás foi embora para retornar no momento oportuno. Satanás não tem que ficar te atacando quando você está bem, quando você está forte, quando você está estabilizado. Ele vai esperar o quê? As brechas. Ele fica ao seu derredor como um leão. E aí ele conhece suas brechas. Então você venceu o vício da bebida. Não bebe mais, venceu isso. Se libertou disso. Aí um belo dia, você está passando ali na frente de um bar, ou tem um desconhecido seu que te chamou para ir num evento. Aí você chega lá, está cheio de bebida. É naquele momento que você está na vida de atacar. Ele não tem por que te atacar com cigarro, com mulher. Ele vai te atacar quando você sabe que ele é fraco. A pessoa que venceu drogas, quando Satanás atacar ela? Naquele momento que ele puder usar da droga. Sua dificuldade é com um homem, com mulher, ele vai colocar aquele homem e a mulher mais bonita para te atentar. É impressionante. Você fala assim: gente, não tem condições. Repara para você ver. Eu já cansei de escutar esses colegas meus. Quando eu estou solteiro, eu não consigo conhecer ninguém. E aí eu começar a namorar, aparece um monte. É claro, Satanás vai esperar um momento oportuno para te atacar. Assim como ele fez com Jesus, assim como ele fez com várias pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia fala, né, que a gente tem que estar em constante vigilância. Por quê? A gente tende a ficar mais acomodado, relaxado quando tudo está bem. E a gente tem um fervor, um cuidado quando as coisas começam a dar errado. Então muitas vezes a nossa vida está indo bem, está tranquilo. De repente a gente começa a orar menos, começa a jejuar menos, começa a vigiar menos, começa a dar mais brechas para os problemas acontecerem. É um prato cheio para Satanás vir atacar a gente. A quinta lição: o diabo conhece muito bem os inimigos e o território que eles vivem ou combatem. Vamos abrir a Bíblia lá em Efésios capítulo 6, no versículo 11. Efésios 6, capítulo 11. Capítulo 6, versículo 11. A Bíblia diz assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Seguindo o 12. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue, ou não é contra a carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então olha que interessante. Satanás, ele sabe com quem ele está lutando. Imagina um ser que foi criado lá na eternidade com Deus, que viu a criação dos primórdios do mundo. Imagina o conhecimento que esse ser não tem. Imagina a quantidade de armas à disposição dele, de conhecimento, de sabedoria, de ferramentas para te enganar. A Bíblia fala que ele enganou o terço dos anjos que foram seres criados perfeitos. Imagina o que ele não é capaz de fazer com a gente. Então ele estudou sua vida desde o dia que você nasceu. Ele te observa a todo momento. Ele sabe o que é bom, o que é ruim para você, onde que é suas fraquezas, onde que ele pode passar. E ele conhece o território que você tem que lutar. Olha o que ele faz com Jesus. Ele começa a confrontar Jesus. E aí ele percebe o quê? Jesus está usando a palavra. Então eu também vou usar a palavra contra ele. E não pensa que ele não sabe, não. Ele sabe a Bíblia de cor. Ele é mais crente do que a gente. O que é ser crente? É acreditar em Deus. Ele viu Deus face a face, conviveu com Deus. Então a gente tem que estar sempre atento, porque Satanás conhece. Ele conhece a igreja, ele conhece o método que a gente trabalha. Ele sabe como que a gente conduz a nossa vida. Ele fica nos vigiando o tempo inteiro. Então é muito importante a gente ter convicção de quem a gente é, dos nossos princípios. Assim como Jesus fez, não darmos espaço às nossas emoções, e sim a princípio. A Bíblia fala o quê? Larga suas emoções de lado, deixa de lado. Vive por princípio. Só assim que a gente consegue vencer. Então não pense que Satanás vai ficar iludido porque você está orando só em pensamento. Porque ele está te observando. Você está orando em pensamento. Mas você está
tendo os frutos? Ali na sua casa você está conseguindo manter a paz? Quando alguém vem te ofende, você faz o que Jesus te ensinou, dá outra face? Você age na emoção para dar raiva? Ele percebe tudo bem. Então ele começa a te estudar e ele sabe exatamente o momento de te atacar para te derrubar. Continuando. Assim, dentro disso, a gente também tem que começar a entender o quê? Que a gente tem que viver por princípios e por palavra, e não pelo eu acho. Toda vez que você fica assim, não, mas eu acho, eu entendo, eu vejo dessa forma, eu penso assim, já começou errado. Por quê? Nós temos que ficar achando muita coisa, a gente tem que ver o que Deus achou a respeito daquilo. Porque o nosso pensar pode estar contra a palavra de Deus. Exemplo de hoje, novamente, essas igrejas inclusivas. Quantas pessoas vêm, pegam um texto aqui fora de contexto e aplicam aquilo ali para justificar o seu pecado, para justificar a sua falta. A ideologia de gênero, o quanto está sendo destrutivo. O que a Bíblia fala? Que Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. Aí vem agora a interpretação dos achismos e fala assim: não, você é o que você quiser. Você pode ter nascido de uma forma, mas agora você é o que você se sente. Aí tem agora os fluidos, né? Então, um dia eu sou homem, um dia eu sou mulher. Agora tem gente que se sente até bicho, tem gente que se sente criança. Olha o que Satanás põe na cabeça das pessoas com tal do eu acho. Tem gente que acha que pode continuar. Aí pensa uma pessoa que está no adultério ouvindo esse discurso inclusivo. Aí Jesus fala assim: a gente não merecia, que é tudo graça, que a gente tem que negar esse mesmo e morrer para esse mundo. Aí vem o Evangelho, inclusive, e os sonhos falam assim: não, você pode tudo, você é vencedor, você só depende de você. O achismo. Olha o quanto é destrutivo. E se a gente for lá na palavra, João 8,32 fala assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o quê? É um texto, é um ensinamento? Não, a verdade não é Jesus. É só através de Jesus que você consegue ser liberto. Através da verdade que ele ensinou e pregou. Então não é um papa, não é um coach, não é um pastor, não é um rabino, não é alguém que você vê na internet que vai te ensinar. É a verdade que Jesus nos diz. É nisso que a gente tem que pautar. Porque senão nós vamos viver uma vida no eu acho. E quando a gente assustar, a gente vai chegar lá naquele último dia e Jesus vai falar assim: eu te conheço. Aí, o que a gente vai falar? Senhor, mas eu preguei no seu nome, eu abri uma igreja no seu nome, eu curei no seu nome. Eu ajudei gente no seu nome. Jesus fala assim: mas eu nunca te conheci. Por quê? Porque você não nasceu de novo, você não entendeu o que eu quis te ensinar. Seguindo, Jesus conhecia o seu propósito. Então, quando a gente vai lá na passagem do Getsemane, Jesus começa a orar, está aflito, porque está chegando um momento que ele vai ser entregue. E a Bíblia fala que Jesus ficou tão agoniado. Quantas vezes na sua vida você ficou num momento de extrema ansiedade, preocupado, mas eu tenho certeza absoluta que você não chegou no ponto de começar a suar sangue. E a ciência explica isso. Se você for pesquisar sobre isso, você vai ver que é um fenômeno muito raro, mas que acontece. A pessoa fica num pico de adrenalina e de estresse tão grande que os vasos dela começam a arrebentar. Se você pegar, por exemplo, pessoas que estão num esforço físico muito grande, às vezes o nariz sangra, às vezes as veias da testa que saltam muito. A Bíblia fala que Jesus ficou tão agoniado e ele estava ajoelhado orando, não estava nem se esforçando, que os vasos sanguíneos dele começaram a se romper e começou a suar sangue. E Jesus começou: Pai, se for possível, afasta de mim o cálice. A gente tende a achar que é pela crucificação em si. Pelo que eu estudo, eu entendo que Jesus ficou preocupado e receoso de quebrar a conexão com Deus. Que Jesus estava ligado com Deus o tempo todo. E a Bíblia fala que não existe comunhão entre Deus e o pecado. Jesus estava entendendo o quê? Que ele ia tomar sobre si todo o pecado do mundo. É por isso que lá na cruz ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Muita gente não entende esse mistério, porque naquele momento ali houve a ruptura da comunhão entre Jesus e Deus, para Jesus assumir todo o pecado da humanidade. Aí a Bíblia fala que foi um evento tão gigantesco que a terra começou a tremer, se escureceu, o templo rachou de cima a baixo. Então imagina a angústia que Jesus ficou. E a gente não preocupou com isso.
Se amanhã a gente desviar, se a gente não orar, se a gente não procurar ter comunhão com Deus, nós não temos muito problema. A Bíblia fala que Jesus, quando viu que isso ia acontecer, ele suou sangue, de tão nervoso. Então Jesus conhecia o seu propósito, porque mesmo querendo desistir, ele vira e fala: não, mas que seja feita a sua vontade. Não é a minha vontade, não é o meu achismo, não é o que eu penso ou deixo de pensar. É o que Deus me mostrou que é o meu propósito. É por isso que tem muita gente que tem muito dinheiro, tem muito poder e é infeliz. Por isso que a gente tem muita fama. Quantos artistas a gente vê que suicida? Tem tudo, tem um casamento perfeito, uma vida perfeita, tem tudo de bom que essa terra oferece, mas tira a própria vida, divorcia, mata os outros, fica doido, vai preso. Por que será? Porque está vivendo uma vida fora do propósito. Agora, em contrapartida, você vê uma pessoa que mora numa casa simples, às vezes atrasa uma continha ou outra, vende um almoço para comprar janta, mas você olha aquela pessoa que tem uma alegria, tem uma vontade de viver, tem um brilho. Aí quando você vai entender um pouquinho, você convive um pouquinho, você vê que aquela pessoa está vivendo exatamente o que ela tinha que viver. Então a gente fica muito iludido com que ser próspero, né, que é a pregação coach de hoje, ser próspero é ter tudo. E muita gente gosta de falar: Abraão foi rico, Davi foi rico, Salomão foi rico. Pois é, e Paulo? Qual discípulo que foi rico? Pelo contrário, morreram mortes brutais. Viviam com o que recebiam ali. O próprio Jesus, a Bíblia fala que ele não tinha travesseiro para deitar. Então a gente tem que entender o quê? Qual que é o propósito de Deus para a nossa vida? Não o que a gente quer, mas o que Deus quer para a nossa vida. Aí nós teremos a paz que sobressai todo o entendimento. Porque é complicado entender como uma pessoa pode ter tudo na terra e não ter paz. Porque não está onde Deus queria que ela tivesse. Continuando, uma outra lição que a gente percebe na vida de Jesus: compromisso, fidelidade e excelência. Tudo que Jesus fazia, Jesus se comprometia, Jesus fazia com excelência e levava até o final, ele não largava nada na metade. Se ele tirava o dia para curar pessoas, ele fazia com excelência, com fidelidade e terminava o dia fazendo o dele. Se ele se comprometia naquele dia a pregar a palavra, ele ficava o dia todo fazendo com excelência. Se ele se comprometia a tirar para orar, ele ficava o dia todo em oração, fazia com excelência. E voltando ao exemplo, aí a gente acha que a gente pode chegar aqui e fazer o louvor de qualquer jeito, pode ministrar a palavra de qualquer jeito, pode conduzir o culto de qualquer jeito, sendo que o próprio Cristo fazia com excelência, com compromisso, com fidelidade. Então a gente tem que aprender com ele. Outro exemplo e lição: Jesus geria bem as suas emoções. Quando eu me converti, meu primeiro pastor, a primeira vez que eu conversei com ele me falou algo que eu vou guardar para o resto da vida. Ele me falava assim: vai, na vida você sempre vai ter duas opções. Ou você pode esperar a instrução correta, ou você pode pagar o preço da precipitação. Muitas vezes esse preço é muito caro. E por que a gente muitas vezes prefere pagar o preço da precipitação? Porque nós não temos gestão das emoções. Como eu dei vários exemplos, quantas vezes Jesus esteve diante de situações complicadas e você vê que ele era um gestor das emoções excepcional. Quando aquela mulher está para ser apedrejada, Jesus para, ajoelha e começa a escrever na areia. Aí todo mundo fica preocupado com o que ele está descrevendo. Eu olho de um ângulo totalmente diferente. Você chega num bando de gente totalmente nervoso, pronto para apedrejar alguém até a morte, completamente convicto que está certo, querendo brigar, querendo pegar Jesus no erro a todo momento. Jesus chega e debate com eles, quer dar razão, quer pegar eles naquele momento que ele está todo mundo alterado. Não, mas Jesus para, começa a escrever. Às vezes ele nem estava fazendo nada de tão importante, às vezes ele começa a escrever coisas aleatórias. Mas o que ele fez ali? Deixa todo mundo acalmar primeiro, deixa todo mundo esfriar o sangue, deixa eles ficar se perguntando o que eu estou fazendo. Na hora que todo mundo esquecer do problema, aí eu falo. Aí de repente todo mundo parou, ficou olhando para ele, respirou um pouquinho. Aí Jesus olha para ele e fala assim: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí todo mundo com sangue mais frio, a gente também erra, né? Vamos embora daqui antes que a gente passe mais vergonha. Olha que inteligência emocional. Agora a gente não, vem alguém, fala um desaforo para a gente quer enforcar
a pessoa, não quer brigar, quer bater. Quer ver rede social? Alguém vai lá e faz um comentário ofensivo, um comentário que você discorda. Nossa, virou uma guerra. Aí você começa a ver a guerra que vira ali, as ofensas. É impressionante. Dentro da sua casa, se alguém pisar no seu carro com alguém diferente, às vezes no seu serviço você não fala nada, mas dentro da sua casa quer descontar toda a raiva ali. Então, quantas vezes a gente precipita, toma uma decisão que a gente vai arrepender amargamente lá na frente? Por quê? Porque a gente não geriu as emoções. A gente cortou alguém da nossa vida por causa da raiva do momento. A gente deixou alguém entrar por causa da alegria do momento que não deveria entrar. A gente comprou algo que não tem condição de pagar na empolgação. A gente jogou tudo fora e desfez um projeto que gastou às vezes anos porque estava num momento de tristeza. Então a gente não pode ser guiado pelas emoções. Pelo contrário, a gente tem que gerir essas emoções. Porque se a gente não gera as emoções, nós vamos ficar escravos delas. Glória a Deus. E a palavra nos fala lá em Mateus 6,33 assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando a gente começa a buscar o reino de Deus, automaticamente você começa a ser cheio do Espírito, você começa a aprender a gerir suas emoções, e tudo que é necessário para a sua vida, Deus vai acrescentando. Não precisa de você ficar se matando, pagando preços desnecessários pela sua emoção, pela sua preocupação. Quantas vezes nós estamos preocupados por coisas do dia a dia, e o que a nossa preocupação resolve? Só deixa a gente nervoso, deixa a gente ansioso. Só faz a gente começar a ficar com alergia, psicossomatizar sintomas dessa ansiedade, e no outro dia não resolve nada. 70% de todas as nossas preocupações, nossos medos, nem acontece. Só que a gente quase morre por causa disso. Então a palavra nos ensina o quê? Tenha a gestão das suas emoções. Aprenda com Jesus. Começa a ver Jesus em situações de conflito, como que ele agia. E começa a imitar o comportamento dele. Glória a Deus. Continuando aqui. Tá, a gente viu todas essas situações, esses desafios. E como que a gente vence isso? E aí Jesus nos ensinou. E eu peguei alguns versículos aqui para a gente estar lendo e aprendendo com a palavra, como que a gente vence essas situações. O primeiro é Hebreus 4,12. Vamos abrir lá para a gente ler. Hebreus 4,12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E agora a gente vai lá em Provérbios 30, capítulo 5. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Diz assim: toda palavra de Deus é pura, ela é um escudo para os que nele confiam. Ou seja, como que a gente vence os desafios da vida, os enganos de Satanás? Tendo conhecimento da palavra. Olha com que a Bíblia, a palavra de Deus, é comparada. Uma espada que é capaz de dividir qualquer coisa. E ao mesmo tempo ela também é comparada com um escudo para os que nele confiam. Ou seja, ela é uma arma que você consegue atacar e se defender de toda situação diversa da sua vida. Quando você tem conhecimento da palavra, você consegue fazer o que Jesus fez com Satanás. Você luta, mas não contra carne e contra sangue, mas contra principados, potestades, que é a nossa verdadeira luta espiritual. Amém. Continuando, abre lá em Mateus 17, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra: então os discípulos
discípulos aproximaram de Jesus, em particular, e disseram: por que nós não pudemos expulsá-lo? Continuando, e Jesus disse-lhes: por causa da vossa incredulidade, pois na verdade eu vos digo que, se vós tivesse fé, como um grão de mostarda, direis à montanha: mova-te daqui, e ela se moverá. Olha que interessante. O pastor Roberto prega muito sobre fé, e o próprio Cristo diz: se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para essa montanha: sai daqui, ela vai sair. É impossível agradar a Deus sem fé. Então muitas vezes nós conhecemos a palavra, nós sabemos o que Deus falou, nós participamos do corpo de Cristo, nós temos um chamado, mas qualquer coisa tira a nossa fé, qualquer coisa faz a gente ficar com dúvida, qualquer coisa deixa a gente preocupado e ansioso. Aí Deus falou assim: vai acontecer, eu determino que vai acontecer, mas é no tempo dele, e na medida que você se prepara. Aí de repente vem uma situação adversa. Vou pegar o exemplo da Bíblia. Deus deu um sonho para José: você vai ser um governador. Aí de repente José é jogado no poço, é vendido como escravo. A Bíblia fala que José não duvidou em nenhum momento. Você vê José duvidando, pelo contrário, ele faz com excelência onde ele está, ele governa. Eu imagino que ele pensava: Deus falou que eu sou um governador, então eu vou ser um governador, nem que seja aqui da prisão. Eu vou ser governador, nem que seja aqui na casa de Potifar. E você vê que José não pensa em momento nenhum: poxa, Deus falou comigo, vai ser. Nem minha família acredita em mim. É mentira. Mas a gente, qualquer coisinha, a gente começa a duvidar. Então tem que ter fé. Primeiro, conhecer a palavra, usar ela como arma e acreditar naquilo que está escrito. Acreditar nessa arma que Deus te deu. Imagina Davi. Davi está diante do gigante, mais de 3 metros, com a cordinha, uma pedrinha. E o que Davi fala? Quem que é esse incircunciso aí que está falando que Deus é poderoso? Está falando mal do meu Deus? Espera aí, eu tenho uma pedrinha agora. Deus mandou, toma. Olha para você ver. A fé que Davi não teve. E a gente às vezes tem toda a capacitação, mas duvida, porque uma coisinha pequena aconteceu. E finalizando, a gente vai lá em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. E eles imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Conhecer a palavra, ter fé nela, acreditar e se batizar, porque foi um mandamento que Jesus fez e nos ordenou: nascer de novo, mas dessa vez naquilo que Deus escreveu sobre você, naquilo que Deus projetou sobre você. Então, a partir do momento que você lê isso, Jesus te dá uma ordem, né? Crê e se batize. E aí ele fala o que vem conjunto. O que vai acontecer com quem fizer isso? Vai ser seguido por sinais. Vai poder expulsar demônios, vai falar novas línguas, vai poder comer ou beber alguma coisa mortífera e nada vai acontecer. Vai pôr a mão sobre os outros, vai ser curado. Vai poder desfazer o mal. Então está tudo aqui. Basta que a gente acredite e confie. Basta que a gente tenha um entendimento, mas o principal, tenha a revelação do Espírito Santo. Porque senão não vai passar nada de versículos decorados. Mas quando vem o conhecimento do Espírito Santo, você começa a entender o que está oculto. Você começa a entender aquilo que Deus tem para revelar, que às vezes é só particular para você. Glória a Deus. Então eu espero que essa mensagem possa ter entrado no seu coração, ter feito diferença, e que Deus possa nos abençoar e nos levar de segurança para casa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Feche teus olhos. Se quiser ficar de pé aqui, se quiser continuar sentado, continue. Essa noite a palavra que falou muito sobre acreditar, sobre
noite sobre ter fé. E hoje é um culto de libertação, a qual, para que nós possamos alcançar nossa bênção, nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter fé e saber que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. É o Deus que ainda faz milagre no dia de hoje. Ainda que você chegou aqui nessa noite precisando de uma cura, de uma bênção, de uma libertação, e você sabe que só um milagre para acontecer na tua vida, e esse milagre pode acontecer na tua vida, basta que você creia e você acredite. Então fale com Deus nesse momento, Senhor nosso Deus e Pai. Diante da tua palavra, o Senhor nos falou muito sobre fé, sobre acreditar, sobre depositar nossa fé em Ti, ó Pai. Neste momento, Senhor, aqui estamos nós, ó Pai, reunidos na tua presença, Senhor. Cada um, ó Pai, levando a Ti uma oração naquilo que eles necessitam, que eles precisam, ó Pai. Talvez uma pessoa aqui, Senhor, que está te apresentando algo que só um milagre pode resolver. Mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor ainda pode realizar milagre ainda hoje, ó Pai. Então, numa só fé, Senhor, neste momento, nós te pedimos, Senhor, cura, sara, Senhor, liberta, Senhor, derrama a tua graça, visita a família, lares, ó Pai, leva a libertação, Senhor, aos cativos, aos oprimidos. Deus, Senhor, Deus, decretando, ó Pai, nesta noite, em nome de Jesus, a cura, a libertação, a bênção sobre cada um de nós. É o que eu lhe peço e agradeço por ele sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor.